visitantes. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Filipenses, capítulo de número 4. Nós temos meditado na série que nós chamamos de Espiritualidade Light. E temos, domingo após domingo, confrontado mentiras da espiritualidade light. Mentiras essas que muitas vezes entram para a nossa espiritualidade, para o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus e nos fazem acreditar em coisas que não são saudáveis para a nossa fé. Por isso, a espiritualidade que nós estamos chamando de light é essa espiritualidade leve, suave, sem confronto, sem base nas escrituras, que faz mal, que na verdade busca esse conforto, a tranquilidade, quando na verdade o evangelho se propõe, em certa forma, a ser confrontador, a nos questionar, a nos colocar em determinados momentos em crise com relação ao nosso comportamento. Então a palavra de Deus expõe quem somos, mostra a realidade do nosso coração e mostra o tanto que nós precisamos do Senhor. Por isso, a espiritualidade light deve ser rejeitada e, ao contrário disso, nós devemos buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê uma espiritualidade madura, saudável, amparada pelas Escrituras. É isso que nós devemos perseguir. Na manhã de hoje, eu quero meditar com você para que nós possamos desconstruir essa frase: Deus quer que eu seja feliz. E talvez você diga: pastor, como assim? Deus não quer que eu seja feliz? Que notícia é essa? Como é que você vai contra uma frase dessa? E eu preciso te explicar como essa frase normalmente é utilizada, qual é o contexto em que essa frase normalmente é utilizada. Normalmente, quando nós vamos tomar decisões difíceis, essa frase surge como uma sugestão aos nossos ouvidos, à nossa espiritualidade. Por exemplo, quando a pessoa está para decidir se ela vai terminar o casamento dela, e ela está se sentindo infeliz no casamento, então ela começa a pensar, e ela até vai dizer, ou ela ouve conselhos, presbítero Marco Antônio, que ela não deveria ouvir, e algumas pessoas podem dizer para ela, virar para ela e dizer: olha, Deus quer que você seja feliz. Se esse casamento não te faz feliz, acaba, vai embora. Se esse trabalho não te faz feliz, vai embora, porque afinal de contas, o que importa é o que nos faz feliz. Nós vivemos num cenário onde muitas vezes nós perseguimos a felicidade como se ela fosse a única prioridade ou a mais alta prioridade da nossa vida. E assim vivemos, reféns da felicidade. E tudo aquilo que traz sofrimento para mim, não pode vir de Deus. A espiritualidade light, ela é muito frágil. Ela não suporta o sofrimento, ela não suporta dificuldades. Por quê? Porque na mentalidade dessa espiritualidade frágil, tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é ruim não pode vir de Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós percebemos algo muito diferente disso. E quando nós olhamos principalmente para a vida do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu Filipenses capítulo de número 4, nós percebemos que uma espiritualidade madura não é uma espiritualidade que quer ser feliz a qualquer custo, que só aceita o que traz felicidade, ou que está baseada em sentimentalismo. Ao contrário disso, a nossa fé precisa estar amparada naquilo que Deus quer que nós sejamos. E a grande pergunta é: será que a prioridade de Deus é te fazer feliz mesmo? Pense comigo nessa manhã. Será que a prioridade de Deus é que você seja feliz? E o apóstolo Paulo, de forma muito sábia, constrói uma narrativa, constrói ensinamentos preciosos ao longo do capítulo 4, que eu gostaria de extrair com você, a partir do verso 10 até o verso 23, para que nós possamos refutar essa mentira que muitas vezes vem como uma sugestão de que a prioridade da minha vida é ser feliz. E às vezes, quando eu estou mal, quando eu estou passando por algum problema, é como se Deus estivesse longe, é como se Deus não estivesse tão bonzinho comigo, e a gente sabe que isso não faz sentido algum. Uma espiritualidade madura aprende aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 13. E talvez você já tenha visto isso estampado nos vidros traseiros dos carros. Talvez por muito tempo essa frase foi mais famosa. Hoje ela tá menos usada nesse sentido, mas as pessoas colocavam no vidro traseiro do carro: tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu isso?
nas traseiras dos carros. Antes era mais comum, hoje está um pouco menos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas as pessoas, quando colavam isso no carro, elas não estavam dizendo que elas estão prontas para o que vier. Elas estavam dizendo assim: eu posso conquistar o que eu quiser, porque Deus é comigo. Esse texto foi muito mal utilizado, fora do seu contexto, para dizer que você consegue conquistar o mundo, que você pode ter o que você quiser, porque afinal de contas Deus vai te fortalecer para você ser e conquistar o que quiser. Quando na verdade esse texto está dizendo o extremo oposto disso. Por isso, irmãos, mais uma vez, resista à sedução dessa espiritualidade falsa, nociva, que vai trazer um adoecimento da sua fé. A prioridade de Deus não é te fazer feliz, mas te ensinar outras coisas que são muito importantes. Deus quer nos ensinar, e é bonito como o apóstolo Paulo usa isso aqui, no verso de número 11, olha aí comigo. Não digo isso por estar necessitado, você vai entender o contexto daqui a pouco. Aí o apóstolo Paulo fala assim: pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. O apóstolo Paulo aprendeu. Nós precisamos voltar a essa mesma realidade. Eu me lembrei, enquanto preparava essa mensagem, da época da minha pré-adolescência, onde eu estava aprendendo a tocar violão. Irmãos, quando a gente está aprendendo a tocar violão, é algo assim, é doloroso. Os dedos de quem toca violão, de quem toca guitarra, contrabaixo, os dedos são todos calejados. Depois você se aproxima de alguém que toca e vê como é que são as pontas dos dedos dessas pessoas. Não tem nem digital. São esmagadas pelo aço das cordas, calejadas. Tem bolhas que nascem nas pontas dos dedos, dependendo da grossura do cordoamento. E aí a gente ouve, eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando assim: eu queria ter o dom de tocar violão. Eu queria ter esse dom, pastor, mas eu não tenho. Como se, irmãos, um dia eu tivesse acordado, os meninos que tocam muito melhor, né, que são muito mais habilidosos, tivessem acordado um dia, fizesse uma oração: Senhor, eu quero aprender a tocar um instrumento. Eles simplesmente pegaram o violão e começaram a dedilhar e foram para a guitarra e foram para os instrumentos. Irmãos, isso existe. Eu sei que algumas pessoas podem ter mais facilidades do que outras, mas por trás de alguém que tem o dom de tocar um violão, uma bateria, os instrumentos que estão aqui, existe dedicação, esforço, aprendizado, horas e horas de aprendizado. Mas para eu ser justo também, eu já pensei assim de algumas pessoas. Eu vejo alguns meninos falando fluentemente o inglês e eles... Aí eu pergunto assim: como é que você aprendeu? Ele fala assim: não, eu jogo na internet. Eu falo: miserável. Você aprendeu jogando. Eu fiz uma escola tradicional de inglês que tem aqui na região, não sei quantos anos, e saí parecendo que eu nunca tinha feito. Não sei, não tenho a fluência do inglês. E algumas vezes eu pensei: oh Deus, eu queria ter esse dom de falar uma outra língua. Eu queria ter esse dom. Mas por trás desse suposto dom, que parece que faz o download, né, na nossa visão romântica, na nossa visão espiritualizada da coisa, é como se tivesse feito um download momentâneo, né, instantâneo. Essas pessoas se dedicaram, independentemente do método que ela utilizou para aprender, seja um menos convencional ou mais convencional, uma coisa é fato: ela memorizou palavras, ela desenvolveu habilidades, ela treinou, ela conseguiu colocar aquilo em prática até se tornar boa naquilo. Aprendizado. E às vezes a gente fica romantizando o aprendizado é suor e lágrima. Aprendizado é esforço. Irmãos, a gente parece que quer as coisas muito fáceis, a gente quer tudo na nossa mão, a gente quer tudo pronto, a gente quer 3 passos, 7 passos para conquistar isso e aquilo, a gente quer o resumo de tudo, e a gente não quer mais se esforçar. O apóstolo Paulo está ensinando para nós, como uma lição de maturidade, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, nós precisamos aprender algumas coisas. Você já aprendeu algo novo em 2026? Então hoje você vai ter a oportunidade de aprender algo novo, de exercitar, mas eu já te adianto, isso vai exigir de você esforço, empenho, sacrifício e dedicação, porque é isso que o Evangelho exige de nós. Não espere um discipulado, não espere seguir Jesus e não aprender nada com Ele. Ele é o seu mestre ou não? Que Evangelho é esse que estamos seguindo, que não nos ensina nada?
que traz as coisas com tanta facilidade. E nós plotamos a frase tudo posso naquele que me fortalece. E tudo o que acontece de mal na minha vida é culpa de qualquer outra coisa. E nunca é propósito e condição de Deus. Nessa manhã, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para nós, para que a nossa fé esteja amparada no lugar correto. Esse verso de número 13, que o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus, que me dá forças. É o verso central do capítulo, que traz para nós algumas lições. Eu quero trazer 3 delas. 3 coisas que eu preciso aprender. 3 coisas que você pode aprender nessa manhã. Quais são elas, então? Eu preciso aprender, em primeiro lugar, ser contente com o que tenho. Contentamento. Em primeiro lugar, ser contente com o que tenho. Eu preciso aprender, em segundo lugar, a ser grato com quem está. Ser grato com aqueles que estão perto, com os auxiliadores. Em terceiro e último lugar, eu preciso aprender a ser usado onde estou. Ou eu poderia dizer como estou. No momento da vida em que eu estou, eu preciso aprender a ser usado onde estou. Essas 3 lições que eu acredito que o capítulo 4 podem nos ensinar, para que nós possamos fugir dessa perseguição à felicidade, dessa vida, dessa espiritualidade que põe a felicidade no centro. Irmãos, rejeita isso em nome de Jesus e busque uma fé mais madura, uma fé mais equilibrada, mais saudável, que vai te fazer bem. E a primeira coisa então, para que nós possamos aprender, é sermos contentes com aquilo que nós temos. Isso é difícil demais. E é interessante porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele usa exatamente essa dinâmica. Eu aprendi. Em algum momento da vida dele, ele está dizendo para nós, em algum momento da minha vida, eu não sabia fazer isso. Em algum momento da minha vida, eu não sabia ser contente com o que eu tenho. Eu não sabia estar satisfeito com o que eu tenho. Olha que lição de humildade o apóstolo Paulo está dando para nós. Ele desenvolveu essa habilidade com a ajuda do Senhor, através da transformação do Evangelho. Aprenda a ser contente com aquilo que você tem. Eu me lembro de quando eu estava tirando carteira. Era um objetivo da minha vida, aos 18 anos, tirar minha carteira. Era um sonho. E aí com 18 anos eu comecei. Hoje eu vejo os meninos com 30. Eu falei, vai tirar a carteira? Não, pastor, eu ando de Uber, né, melhor, tudo bem, né, os tempos são outros, mas eu ainda estranho isso. Eu falo, meu Deus, era um sonho assim eu não via a hora de fazer 18 anos para tirar a carteira. Os meninos estão tranquilos, eles fazem 18, eles fazem 20, 25, 30, eles estão sossegados, estão andando de Uber, está tudo certo. Ok, não vou entrar no mérito, mas eu me lembro de quando eu estava tirando a carteira, começando, né, a fazer aquele processo. E aí eu entrei no carro pela primeira vez e naquele dia eu ia sair dirigindo. Meu Deus, o coração, eu nunca tinha dirigido antes, eu não tinha essa habilidade. Alguns já têm, né? Pode ser mais fácil, mas eu não sabia. Aí o instrutor, você vai ligar o carro, você põe assim, você pisa na embreagem, aí você põe a primeira, solta devagar, acelera, vai andando com o carro, sente o ponto, olha para fora, olha para trás, tira a cabeça. Falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Esse carro não vai sair do lugar, e se ele sair do lugar, eu vou machucar alguém. É muita coisa para você observar, é muita coisa para você fazer. E olha no espelho, e olha não sei aonde, faz isso, dá seta. É coisa demais para aprender, não vou dar conta. E aí você sai, o carro morre, aquela confusão, aquele desafio. Mas o tempo passa, irmão, você vai fazendo as aulas, você tira a carteira, você vai dirigindo. Hoje, alguns anos depois, tem pouco tempo que eu fiz 18, mas alguns anos depois, eu olho para alguns dias que a gente às vezes está distraído, às vezes eu chego em casa e eu penso assim, como eu cheguei? Você já viveu essa experiência? Aí você lembra que você passou em alguns radares, você fala assim, que velocidade eu estava quando eu passei, porque você está distraído. Você não fica mais, olha no espelho, faz isso aqui, põe a primeira, solta devagar, acelera, olha, não tem isso mais. O trânsito continua caótico ou pior. Do lado de fora, nada mudou para melhor, mas do lado de dentro, você desenvolveu, você aprendeu, você desenvolveu uma segurança, ao ponto de o que está fora não te afeta mais, como afetava no início.
É isso que a gente precisa aprender. É assim que funciona o contentamento, irmãos. Esse é o contentamento das Escrituras. Fora pode estar difícil, a escassez pode estar rondando você, mas dentro você desenvolveu a habilidade de confiar na condução de Deus. É isso que Paulo está fazendo. É isso que nós precisamos construir. E aí então, irmãos, pode ter muita coisa, ou a gente pode estar vivendo a escassez, pode estar num período bom, ou pode estar num período difícil. Aí sim nós entendemos que o Senhor nos fortalecerá em todas as circunstâncias. Seja contente com o que você tem. Olha que interessante, olha o que diz o verso 11, vamos ler de novo. Não digo isso por estar necessitado, estou lendo na NVT, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Agora pula, verso 12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Não é pela minha própria força. Eu posso todas as coisas através de Cristo. A prioridade de Deus não é te fazer feliz. Me desculpe, não é. A prioridade de Deus é que você aprenda a confiar nele, que as suas forças provêm dele, a descansar na condução de Deus, mesmo com pouco, mesmo quando as coisas não estiverem fáceis. Aprenda o segredo de viver em qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu. Desenvolva essa habilidade com a ajuda do Senhor. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que te faz falta hoje? O que está em falta hoje na sua vida e que tem te deixado descontente? O que te falta hoje que não te permite ser contente, satisfeito? Qual é a ausência que você vive hoje que não te dá a paz de dizer, eu posso enfrentar isso? O que te falta? Querido, não deixe que, seja a circunstância que for, seja a falta que for, não deixe que isso tire de você o contentamento em Deus. E o que eu estou falando é muito mais do que dinheiro. O que eu estou falando aqui é muito mais do que dinheiro. As coisas tiram facilmente a nossa alegria. A nossa alegria é muito circunstancial. A nossa felicidade é muito emocional. É um sentimentalismo aprofundado que não faz bem, e a gente precisa buscar algo mais maduro, algo mais sóbrio, e pedir ao Senhor, Deus, me ajude a ser contente com o que eu tenho, ainda que do lado de fora não esteja tudo bem, que dentro, que no meu coração eu esteja em paz e confiante na condução do Senhor. Irmãos, isso é um avanço, é de uma maturidade, é uma graça que Deus nos concede no Evangelho, entendendo que é através de Cristo que nós conseguimos isso, que vai nos trazer muita paz. Aprenda a ser contente com o que você tem. Em segundo lugar, esse texto nos ensina a ser gratos, a sermos gratos com quem está. E é uma segunda coisa que o apóstolo Paulo traz como lição, e ele aprendeu isso. Ele aprendeu a ser grato com aqueles que estavam perto dele. Ele aprendeu a dizer obrigado para as pessoas que o ajudaram. Ele aprendeu a reconhecer o auxílio de outras pessoas. Ele não acreditava que sozinho ele faria mais, ou de que sozinho ele faria melhor. Ele sempre entendeu que Deus o cercaria de pessoas para o auxiliar, para o ajudar. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso. Não sei se você sabe disso. Enquanto escreve essa carta aos Filipenses, Paulo está preso. E mesmo assim, o tom da carta de Paulo é um tom de gratidão. Ele fala, se alegrem no Senhor. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Ele fala, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Vamos ver o texto? Olha o verso 10. Olha comigo aí. Como eu me alegro. Olha que coisa extraordinária, como alguém preso se alegra. Como eu me alegro no Senhor.
olha a diferença, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Agora pula para o verso 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Vejam, ele não nega que está em dificuldades, mas ele reconhece a bondade de Deus e dos irmãos. Verso 15, como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados. Tá. Paulo aprendeu a agradecer as pessoas que Deus colocou do seu lado, nos momentos em que ele estava enfrentando dificuldades. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente costuma ver só a parte negativa. A gente costuma dar muita ênfase para quem não está. A gente costuma dar muita ênfase para quem não esteve perto, para quem não ajudou. Mas a gente poderia, e a palavra de Deus está nos chamando a esse aprendizado, olhar para aqueles que estão perto. E eu me lembrei do meu casamento. Eu e Esté vamos completar em março. Agora, se Deus quiser, nós vamos completar 13 anos de casado. Graças a Deus. 13 anos que o Senhor tem nos sustentado com bondade e graça. Eu me lembro do nosso casamento. Desafiador o momento em que estávamos, muito novos, enfrentando vários desafios pela frente. E é engraçado porque Deus me faz lembrar dessas cenas. Sempre que eu estou diante de um casal que está prestes a se casar, normalmente os noivos conversam, a gente conversa antes do casamento, estão perto de se casar e vêm conversar comigo. E todas as vezes que eu estou conversando com casais de noivos, Deus me faz lembrar do meu casamento. Deus me faz lembrar das pessoas que estiveram ao meu lado nesse momento, das pessoas que estavam comigo nos desafios do casamento. E aí eu me lembro de quando a gente decidiu pelo casamento, quantas pessoas falaram assim, não, eu vou dar isso, olha isso que eu vou dar, e a nossa casa foi mobiliada sem termos condições. Eu me lembro do dia do meu casamento, e foi uma cerimônia simples, singela, a gente não teve festa. Eu me lembro que aqui, nesse lugar, nós estávamos recebendo o cumprimento das pessoas, dos convidados, e meus irmãos, as pessoas chegavam até mim e colocavam ofertas no meu bolso. Eu me lembro disso. Deus não me deixa esquecer. Volta e meia ele faz lembra do que fizeram com você. Olha como as pessoas te abençoaram. E pessoas que a gente nem imagina, pessoas que às vezes não são tão próximas, e às vezes vinham, olha aqui, está aqui para vocês, uma oferta. E colocavam no meu paletó, no paletó no meu terno, durante o casamento, na hora que a gente estava cumprimentando. E, irmãos, a gente não pode se esquecer dessas pessoas. A gente não pode se esquecer daqueles que estão ao nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos de perda. Eu me lembro das pessoas que estavam comigo, quando eu vivi o luto, pessoas que me abraçaram nesse momento, que se disponibilizaram para servir no momento de perda, de dor, de sofrimento. E eu passei a valorizar e entender quão importante é quando alguém perde alguém, que você vai lá e dê um abraço, que você vai lá e mande uma mensagem, que você vai lá e fala, olha, conta comigo. A gente passa a valorizar de forma diferente as coisas que às vezes eu não ligava. Quando Deus colocou as pessoas do meu lado, eu passei a enxergar de forma diferente. Por isso, meu irmão, aprenda como o apóstolo Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, e talvez ele puxasse a minha orelha se eu dissesse isso na frente dele, não me chame de grande, não é assim. Mas é o grande apóstolo Paulo, eu não consigo ver de outra forma. O maior escritor do Novo Testamento, grande homem de Deus, plantou inúmeras igrejas. Esse homem está dizendo, obrigado. É de uma humildade, irmãos, obrigado.
Obrigado, vocês me ajudaram. Eu preciso ser grato com vocês. Eu preciso ser grato com a igreja. E Paulo descreve isso. Não só aqui, mas no final da sua vida, em 2 Timóteo, Paulo vai fazer a mesma coisa. Inclusive, ele vai falar de João Marcos, que num determinado momento da caminhada, ele diz: João Marcos, não dá. Barnabé segue com João Marcos, ele segue com Timóteo, cada um vai para um lado, mas no final da vida ele fala assim: traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ele é humilde para dizer que ele precisa de outras pessoas. No momento de dificuldade, não vá para dentro do seu quarto, não se afaste da igreja. No momento de dificuldade, peça ajuda e veja como Deus vai cercar você de pessoas que realmente podem te auxiliar. E quando Deus fizer isso, seja grato com as pessoas. Qual foi a última vez você mandou mensagem para alguém dizendo: olha, obrigado, porque nesse momento você foi fundamental na minha vida. Olha, obrigado pela sua ajuda. Obrigado pela sua companhia. Não precisa esperar grandes coisas, mas irmãos, a gente precisa aprender, e para aprender, a gente precisa praticar. E para que você seja alguém realmente que desenvolve a gratidão, você precisa colocá-la em prática. Qual foi a última vez que você agradeceu por alguém fazer algo por você? Por alguém que te serviu, que serviu a sua família, que te ajudou, ou que está te ajudando. Seja grato por aqueles que estão perto. Em último lugar, eu preciso aprender a ser usado onde estou. E a ideia é que nós possamos olhar para a nossa própria vida. Em que momento da vida eu estou? Porque a espiritualidade light vai dizer assim: não, quando tiver tudo bem comigo, pastor, aí você vai ver o que eu vou fazer para Jesus. Quando eu resolver os meus problemas, aí você vai ver o que eu vou fazer para Cristo. Imagina se o apóstolo Paulo fizesse isso, né? Deixa eu ver se eu estou bem para servir Jesus. Pergunta para qualquer adulto, trabalhador, se todos os dias, mas assim, pensa num vocacionado, não estou falando em gente que faz as coisas só por fazer, mas pense em um adulto vocacionado que ama o que faz, que ama o trabalho que desempenha. Conhece alguém assim, que ama o que faz? Pergunta para essa pessoa assim: todo dia você acorda apaixonado, amando, empolgado com o seu trabalho? Todos os dias? Todo dia? Estou falando para um vocacionado, estou nem falando para aqueles que trabalham assim, já acorda, né? Mal-humorado, odeia o que faz, Deus me livre dessas pessoas, mas aqueles que entenderam a vocação, que entenderam que eles suprem carências desse mundo, que recebem habilidades de Deus para servir a sociedade, essas pessoas, elas de forma madura vão dizer assim: olha, às vezes eu não acordo tão empolgado não, mas eu sei que eu preciso fazer, então eu vou lá e faço. Sabe o que é isso? Maturidade. Maturidade. Vira para um pai, para uma mãe de criança, né, a mãe de uma criança pequena, todo dia ela acorda assim: nossa, morrendo de vontade de correr atrás de um menino hoje, todo dia, hoje eu quero trocar um tanto de fralda, mas hoje eu estou com alegria, todo dia, nossa, não vejo a hora de acordar de madrugada. Mas a mãe, que entendeu a sua vocação, que entendeu que aquilo ali é passageiro, vai passar, os meninos vão crescer, eles vão embora. Ela entendeu a sua missão. O pai, espero que os pais estejam ajudando, amém, irmãos? Agora é a hora que você dá a cotovelada na costela do seu marido. Você fala: tá vendo? Nós precisamos ajudar, né, as nossas esposas. O pai fala: poxa, não estou com vontade de fazer isso, não estou com disposição, mas eu vou lá e faço, porque é preciso. Irmãos, isso é maturidade. Agora vamos trazer isso para a nossa espiritualidade? O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele está aprisionado. Mas o que vocês acham? Vocês acham que ele deixou de pregar o evangelho? O que você me diz? Preso, né? Preso não tem como. Como é que eu vou falar de Jesus numa situação dessa? Como é que eu vou falar de Jesus enfrentando uma enfermidade? Como é que eu vou falar de Jesus enfrentando uma crise familiar? Como é que eu vou falar de Jesus enfrentando uma escassez financeira? Como é que eu vou falar de Jesus quando as coisas estão dando errado para a minha vida? Como é que eu vou falar de Jesus no meio do luto? Como é que eu vou falar de Jesus no meio de dificuldades e dores que a vida me apresenta? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Talvez Deus queira te ensinar
Talvez a lição que Deus queira te dar. Talvez o que você precise aprender nessa manhã é ser usado como, ou melhor, onde você está. No exato momento da sua vida e na circunstância em que você estiver. Existem dias que a gente pode estar muito animado para fazer isso, e outros que a gente não vai estar. Mas nos 2 dias, a nossa missão é fazer. A maturidade, a espiritualidade madura te leva a fazer o que precisa ser feito, e não fazer o que você sente no coração, e não fazer o que te deixa feliz, ou se você estiver feliz. Se eu estiver feliz, eu sirvo. Se eu não estiver me sentindo feliz, eu não sirvo. Se eu estiver feliz, eu faço. Se eu não estiver feliz, que espiritualidade fraca, frágil, rala é essa que nós estamos desenvolvendo, meus irmãos? Não pode ser assim. Verso 22, vamos ler o 21 também. O apóstolo Paulo, aqui eu estou encerrando, vai dizer: transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Verso 22, todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Olha que coisa extraordinária. Paulo está aprisionado na casa de César. E quando ele vai escrever aos Filipenses, no final da carta, o que ele está dizendo é: olha, eu encontrei irmãos aqui que estão comigo, e digo mais, tem gente sendo alcançada aqui. Porque o apóstolo Paulo deixa isso claro na sua biografia, na sua história. Ele demonstra isso em todas as circunstâncias que ele estava. Não importa a situação que ele estivesse enfrentando, ele sempre anunciava o evangelho e pessoas se rendiam a Jesus através do testemunho dele. Então não importa se ele está aprisionado na casa de César, as pessoas irão ouvir sobre o evangelho ali. Você vai se lembrar de outras ocasiões, de Atos 16, de outros relatos onde o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa, independentemente se ele está em prisões, se ele está machucado, se ele está ferido, se ele foi açoitado, se ele está sendo perseguido, ele está anunciando Jesus onde ele está. Deus quer te usar exatamente no momento de vida que você está, na circunstância da vida que você está enfrentando hoje, e não esperando ser feliz para fazer alguma coisa para Deus, esperando tudo dar certo na sua vida, não, aí sim, pastor, aí eu vou me entregar para Jesus. Esse dia não vai chegar, esse dia não vai acontecer, e você vai ficar sempre esperando, e talvez é porque você, de alguma forma, ainda que diga não, acreditou nessa mentira da espiritualidade light. A prioridade de Deus não é fazer você feliz, mas é te ensinar que Ele pode te usar no lugar que você está, na situação que você estiver enfrentando. Por isso, fale de Jesus quando as coisas não estiverem indo bem. Mostre Jesus na sua vida em meio a lágrimas. Deixe as pessoas verem como você reage às crises, como você responde aos dilemas da vida, porque o crente responde diferente, e isso é um testemunho por si só. Deixe as pessoas verem as suas frustrações e como a gente responde a essas frustrações. Oportunidade em todos os momentos. Em meio à dor, em meio às lutas, a gente encontra uma oportunidade de dizer: Jesus está me sustentando porque eu posso, por meio de Cristo que me dá forças. Tudo posso naquele que me fortalece. É nesse sentido que o verso encontra o seu significado, a sua interpretação mais fiel e honesta. Eu posso enfrentar qualquer situação e testemunhar de Jesus, independentemente do que eu estiver passando na minha vida. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te ensinar algumas lições. Talvez nessa manhã Deus esteja te dando a oportunidade de aprender algumas coisas novas. E eu quero te lembrar então, para a gente concluir, quero chamar os meninos do louvor aqui para a gente terminar cantando, que Deus quer nos ensinar a sermos contentes com o que já temos. O que já temos. Não é do lado de fora que precisa mudar, irmão. Não é do lado de fora que precisa ser mais fácil, é aqui dentro. O problema do contentamento é o nosso coração. E o coração descontente, ele pode ganhar mais, receber mais, ter mais coisas, ele continua descontente. A gente precisa voltar a exercitar
a praticar a gratidão, ser mais gratos com aqueles que estão perto. O apóstolo Paulo nos dá essa lição, Jesus nos ensina sobre isso. Querido, obrigado. Irmãos, como eu louvo a Deus pela igreja, como é um privilégio pertencer a uma comunidade, estar inserido numa igreja local, entender que a igreja cuida da gente, a igreja cuida da nossa família, a igreja cuida dos nossos filhos, a igreja nos ampara. Quantas vezes eu recebo, pastor, estamos orando por vocês. Quantas vezes eu fui auxiliado e amparado por essa igreja. Eu sou grato a Deus por aqueles que estão perto. Eu não vou murmurar por aqueles que se foram. Não vou ser ingrato e reclamar com Deus por aqueles que não estão, porque tem um tanto que está. E eu quero ser usado onde eu estou agora. Não é amanhã. É onde Deus me quer. E em cada situação que nós possamos buscar e ver no Senhor oportunidades. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu sirva? O que o Senhor quer que eu fale? Como eu posso demonstrar o Senhor através dessas dificuldades, dessa situação da minha vida? Como eu posso cantar sobre o Senhor nesses momentos difíceis? E eu posso dizer que a sua própria vida será um testemunho de Jesus. E quando você abrir os seus lábios, as pessoas verão Cristo através de você. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção para a gente poder encerrar o nosso culto? E eu quero orar com você nesse